Vamos dar início à nossa sessão ordinária de número 24/2022. Hoje é 14 de junho de 2022, são 14 horas, e a reunião está sendo realizada de forma online. Primeiro item da nossa pauta, apreciação da minuta da ata de número 23/2022. Eu pergunto se estão todos de acordo. Aprovada, presidente. Aprovada. Aprovado. Também de minha parte aprovado, presidente. Também aprova. Então, a ata de número 23 está aprovada. Matérias. Análise do processo de número 0009233900/21-0, que trata de recurso da Corsan ao auto de infração de número 001/2021, aplicado pelo município de Santa Maria. É um pedido de reconsideração. O conselheiro relator é o conselheiro Luiz Henrique Mangeon e o conselheiro revisor é o conselheiro Alexandre Alves Porce. Passo a palavra para o conselheiro Luiz Henrique Mangeon para que possa apresentar o seu relatório. Boa tarde a todos. Do relatório. O presente expediente foi objeto de análise por parte deste Conselho Superior em 8 de março de 2022, quando foi emitida a Resolução Decisória RED 645/2022, que decidiu por não conhecer o recurso apresentado pela Companhia Rio Grandense de Saneamento Corsan, por ser o mesmo intempestivo, mantendo a penalidade de multa no valor de R$ 561.561,11, aplicado pelo município de Santa Maria, mediante o auto de infração número 1/2021. Durante a sessão de julgamento, no momento de sustentação oral, o representante da empresa apresentou que o recurso havia sido apresentado no dia 28 de junho, mas que o protocolo da prefeitura deu-se com data do dia 29, não podendo a Corsan ser responsabilizada por esta intempestividade. Apesar dessa manifestação, tendo em vista que os documentos que acompanharam o presente recurso, bem como a informação 173/2021 DJ, não restaram dúvidas sobre a intempestividade do recurso, sendo o mesmo assim considerado e deliberado por este Conselho Superior. Em pedido de reconsideração, a companhia insistiu com sua alegação, afirmando ter sido recurso tempestivo, e que houve algum equívoco procedimental por parte do município. Diante deste posicionamento, foi oficiada a Prefeitura Municipal de Santa Maria para manifestação quanto ao alegado, sendo assim respondido. Informo que o município não considerou o recurso intempestivo pela circunstância da data em que foi apresentado, quando a Prefeitura estava trabalhando com revezamento de funcionários motivado pela pandemia de Covid-19. Portanto, o pequeno atraso não foi considerado e também cabe observar que uma cópia digital do recurso foi enviada no dia anterior ao recebimento, no dia 29 de junho de 2021. Ainda mantenho integralmente a penalidade de multa aplicada pelo auto de infração 1/2021, visto que não foi atendido o prazo estipulado. O expediente foi encaminhado à Diretoria de Assuntos Jurídicos, que, através da informação 98/2022 DJ, em resumo, assim se manifestou. A. Verifica-se que houve equivocado reconhecimento da intempestividade do recurso julgado por meio da RED 645/2021, embora fruto da negligência de ambas as partes, município de Santa Maria e Corsan. B. É importante sublinhar que a Gergs faz o seu juízo de admissibilidade recursal, independente do juízo de admissibilidade que tenha ou não tenha sido feito pelo município. E a Corsan tem pleno conhecimento disto. É uma das condições para conhecimento do recurso à tempestividade,
a qual foi, com as informações processuais que a Gergs possuía à época, corretamente analisada na informação DJ Gergs 173/2021. C. Cabe aqui ressaltar que se opina pela anulação da decisão exclusivamente porque houve negligência de ambas as partes. A Corsã tem conhecimento da situação extraordinária em que o recurso foi protocolizado em Santa Maria. Tinha o dever processual de informar e comprovar o ocorrido para a Gergs. Não tivesse havido negligência tanto do município quanto da Corsã, esta deveria arcar com o ônus processual da ausência de informação. D. O município de Santa Maria não informou, à época do encaminhamento do recurso para a Gergs, acerca do recebimento tempestivo, porém protocolado tardio por culpa exclusiva do município, em virtude de questões internas. Essas informações vieram somente a lume após a Corsã mencionar em sede de sustentação oral. E, depois, foi negligente a Corsã a não destacar esse ato entre a entrega do recurso e o efetivo protocolo. Somente fez essa consideração em sede de sustentação oral, ou seja, quando o processo estava completamente concluído e em pauta, com o relator pronto para proferir seu voto. Entende-se que nem seria caso de conhecimento do pedido de reconsideração, até porque não é o recurso adequado. É caso de revisão do ato praticado, opinando-se então pela anulação da decisão do Conselho Superior com fundamento no artigo 53 da Lei 9.784 de 94 e súmulas 346 e 473, ambas do STF. Artigo 53 da Lei 9.784 de 99. A administração deve anular seus próprios atos quando eivados de vícios de legalidade e pode revogá-los por motivo de conveniência ou oportunidade, respeitados os direitos adquiridos. Súmula 346 do STF. A administração pública pode declarar a nulidade dos seus próprios atos. Ao Estado é facultada a revogação de atos que repute ilegalmente praticados. Porém, se tais atos já tiverem decorrido efeitos concretos, seu desfazimento deve ser precedido de regular processo administrativo. Súmula 473 do STF. A administração pode anular seus próprios atos, quando eivados de vícios que os tornam ilegais, porque deles não se originam direitos, ou revogá-los por motivo de conveniência ou oportunidade, respeitados os direitos adquiridos e ressalvada, em todos os casos, a apreciação judicial. G. Acerca do mérito ao qual se entende deve ser novamente julgado, ratificam-se os termos da informação DJ Gergs número 173/2021. H. Opinou, por fim, pela anulação de ofício da Resolução Decisória 645/2022, devendo o recurso ser novamente julgado, agora considerando a tempestividade e no mérito pelo seu improvimento. É o relatório, senhores conselheiros. Obrigado, conselheiro Mangion. Em princípio, não tenho aqui registro de alguma participação. Pergunto para a Eleonora se temos alguma inscrição. Temos sim, presidente. Temos o representante da Corsã, doutor Felipe Mota. Ah, perfeito. Então, passo a palavra para o senhor Felipe Mota, pelo prazo de 10 minutos no máximo. Obrigado. Obrigado, presidente Sena. Então, excelentíssimo presidente, excelentíssimo relator, excelentíssimo revisor, excelentíssimos conselheiros e demais ouvintes, muito boa tarde a todos. Então, vamos tentar ser bem breve para não tomar muito tempo dos senhores.
Então, como bem apontou o relator, trata-se de um pedido de reconsideração suscitado pela Corsã referente a 2 autos de infrações aplicados pelo município de Santa Maria em desfavor da companhia. Peço uma atenção especial dos eminentes conselheiros em razão das particularidades dos casos em apreço. Vou falar brevemente sobre os 2 autos de infração para situar melhor os senhores. O primeiro processo de número 000-848-390020-1, que é o auto de infração 008 de 2020, cujo valor de multa aplicado pela municipalidade foi de R$ 210.753,57, em razão de problemas na repavimentação na rua Bogotá, entre trecho da Avenida 8 de Junho até Travessa C. E o auto de infração 001-2021, de processo número 000-923-390021-0, cujo valor de multa aplicado foi de R$ 561.561,11, também em razão de problemas na recomposição do pavimento, porém na rua João Machado Soares, entre Prefeito Evandro Bera e Rua Bolívia, sendo, nesse caso, considerada reincidência específica. Excelências, quais são os pontos que precisamos suscitar e talvez esmiuçar um pouco mais? Em que pese, como bem destacou o relator, a questão da alegada intempestividade do recurso, a Corsã reitera, no seu entendimento, ambos os recursos são tempestivos, isto é, em razão de um equívoco de recebimento da municipalidade, e que, como bem foi apontado, não foi destacado na fase recursal, mas o recurso em si foi apresentado no tempo correto, merecendo, portanto, ser analisado e, no seu mérito, acolhido. Então, preliminarmente, a Corsã reitera que sejam recebidos e analisados ambos os recursos em relação aos 2 autos de infração. No mérito, excelências, quanto à dosimetria das multas aplicadas e o quanto representa de valores desses autos de infração. Senhores, excelências, trata-se de evidente desproporcionalidade. Por quê? Se considerarmos apenas os custos utilizados para fazer as correções dos alegados problemas, no auto de infração, primeiro auto de infração descrito, o valor da multa chega a mais de 5 vezes o valor da intervenção na rua, na repavimentação, representa, então, cerca de 20% do custo que foi aplicado pelo município. Já no outro auto de infração, de cerca de R$560 mil, o valor da multa supera em cerca de 10 vezes o valor do reparo necessário para corrigir o problema. Então, senhores, a multa não pode ser um fim em si mesmo. Não pode o município se utilizar de um artifício da sanção para aplicar uma pena tão grave que supere em cerca de 5 e 10 vezes o valor da própria obrigação. Portanto, em que pese o poder de polícia, o dever do Estado de corrigir eventuais falhas, não pode a multa, a sanção ser totalmente desproporcional e desarrazoada. Data vênia. Além disso, excelências, a Corsã realizou os trabalhos, não se mostrou inerte, adotou as providências e ainda, no primeiro momento, não 100% satisfatória, a Corsã foi novamente aos locais, realizou novas intervenções e não ignorou e nem se mostrou alheia à comunicação expedida pelo município de Santa Maria. A Corsã adotou as providências e corrigiu. É preciso destacar que foram corrigidos os problemas pela companhia. Portanto, em que pese o caráter sancionatório, punitivo e pedagógico das sanções, a Corsã adotou as providências e corrigiu os problemas que foram apontados pelo município. Além disso, excelências, fixar a multa no percentual de 2% da arrecadação em ambos os autos de infração também não se mostra correto, em que pese o contrato permitir que seja fixado um montante em até
é preciso destacar que em até 2% do faturamento, o município, nas 2 autos de infração, fixou em 2%, independente das providências que foram adotadas ou não pela companhia, independente do resultado ou não que foi obtido com as intervenções realizadas pela companhia. Então, excelências, em que pese a permissivo contratual, fixar no percentual máximo não se mostra adequado, salvo o melhor juízo, não se mostra razoável e, em nosso entender, se mostra desproporcional. Além disso, excelências, há também a questão da atualização equivocada que o município de Santa Maria vem adotando em relação à prática desses autos de infração. Que pese o contrato estabelecido entre as partes determinar que seja utilizada a taxa Selic, o artigo 10 do anexo do contrato de programa entre as partes, o município se vale do artigo 200 de lei municipal, que estabelece juros de 1% e fração de 0,16%, limitados até 10%. Então, nesse ponto também, o município de Santa Maria não está agindo, em nosso sentir, da maneira indicada no contrato. E, por fim, e não menos importante, excelências, é preciso destacar que o entendimento que será fixado, será definido por esse colegiado, servirá como precedente, sendo que outras, salvo engano, 4 multas também do município contra a Corsã serão reapreciadas pelos senhores e, a depender da decisão e do percentual máximo, se for mantido, ocasionará uma grande sanção, um grande impacto nas contas da companhia e, de novo, que poderá ocasionar aí problemas no nosso fluxo e nas nossas medidas a serem realizadas em Santa Maria. Então, por fim, excelências, peço que seja analisadas as considerações trazidas e seja reduzido o percentual da multa combinada em razão da evidente excesso e desproporcionalidade do patamar fixado pela municipalidade. Então, agradeço pela oportunidade e uma boa tarde a todos. Muito obrigado. Devolvo a palavra para o conselheiro Luiz Henrique Mangeon para que possa, então, apresentar a justificativa de seu voto. 2 da fundamentação. Inicialmente, considero as novas informações trazidas ao processo fundamental a reanálise da matéria, tendo em vista que o que dispõe o artigo 53 da Lei Federal 9784/99, bem como das súmulas do STF 346 e 473, e proponho que este Conselho decida-se de ofício pela anulação da Resolução 645/2022. Vencida esta preliminar, entendo ser desnecessária a reapresentação do relatório do voto, uma vez que o mesmo já foi completamente detalhado quando da primeira apreciação por parte deste Conselho e pode ser conferido através da leitura do documento Voto Relatoria 0335334, devendo, todavia, ser totalmente desconsiderada as referências quanto às questões da intempestividade. A AGERGS atua na área de saneamento por previsão da Lei 10.931/97 e por delegação do Poder Municipal mediante convênio específico firmado com a AGERGS. A Lei Federal 11.445/2007, ao estabelecer diretrizes nacionais para o saneamento básico, exige a atuação de órgão regulador para a validade dos contratos de prestação de serviço de saneamento. Desta forma, o município de Santa Maria firmou convênio com a AGERGS para a delegação da regulação dos serviços prestados pela Corsã. O convênio de regulação firmado entre a AGERGS e o município de Santa Maria estabelece a atribuição da agência de atuar como instância recursal quanto da aplicação de penalidades por parte do município. Assim, mantida a infração por parte do município, o recurso apresentado pela Corsã foi encaminhado à AGERGS para apreciação e deliberação.
Conforme relatado e diante do recurso apresentado, evidenciaram-se nos relatórios de fiscalização que sustentam o auto de infração problemas técnicos na execução da repavimentação da Avenida João Machado Soares entre a Avenida Prefeito Evandro Bia e Rua Bolívia. A informação 66/2021 de que registrou que resta evidente que há uma diferença na altura da repavimentação com o pavimento original, conforme indicado nos relatórios de fiscalização emitidos e que sustentam o auto de infração, corroborando assim a existência de possíveis problemas na execução da repavimentação dos locais analisados. Em análise das deflexões mensuradas, são apresentados resultados de deflexão de 111 a 138, porém, sem a indicação de normativa, diretriz ou documentação que considere tais valores como aceitáveis para a execução da repavimentação em asfalto. Conforme visto na informação 98/2022 DJ, o recurso apresentado pela Corsã foi tempestivo e deve ser conhecido. Entretanto, através da informação número 173/2021 DJ, quando foi realizada a análise da questão de fundo, se verificou que descabe a desconstituição do auto de infração pelas nulidades alegadas pela Corsã. A diretoria jurídica registrou que as obrigações da companhia em relação à reconstituição do pavimento estão expressamente previstas na cláusula 12ª, inciso 9, e cláusula 26ª, incisos 7, 8, 9, 15, 16, 17 e 29 do contrato de programa, e que o auto de infração apresentou como fundamentos do descumprimento contratual a cláusula 12ª, inciso 9, e cláusula 26ª, 29 do contrato. Cláusula 26ª. A Corsã se obriga a, inciso 29, atender às exigências da fiscalização do município no que se refere à reparação de vias e passeios públicos, postos de visita, vazamentos e outros similares, quando de competência da Corsã, sob pena de ter que refazê-los sem qualquer ônus para o município, até que sejam liberados pela respectiva fiscalização. Especificamente com relação à reincidência, no caso ora analisado, houve efetivamente a decisão definitiva da AGERGS na autuação da Corsã por infração na mesma via, o que ocorreu por meio da Resolução Decisória 588/2020, publicado no Diário Oficial do Estado em 15 de julho de 2020. Logo, a reincidência está caracterizada e está autorizada a aplicação de multa diretamente, sem a emissão de advertência prevista no artigo 2º, inciso 1º do Regulamento de Penalidades constante no anexo 3 do contrato de programa. É o que estabelece o regulamento, alterado pelo primeiro termo aditivo ao contrato de programa. Artigo 2º. As penalidades previstas contratualmente nos casos em que não haja outra penalidade expressamente prevista são: parágrafo 1º. Nos casos de reincidência em uma mesma prática infrativa, julgada em última instância durante o intervalo de 2 anos, contado da data do recebimento do termo de notificação, a penalidade a ser aplicada será de multa, observado o limite estabelecido no inciso 2 da cláusula 34ª do contrato de programa. É oportuno citar que na aplicação do auto de infração foram realizados critérios de dosimetria que atribuíam um percentual de irregularidade de 57% referente ao valor máximo da multa prevista no contrato.
Cabe também referir que, neste caso, não se verificou mais a antinomia entre as cláusulas contratuais referentes ao período de faturamento para o cálculo da multa, como havia sido verificado no processo SEI 985-3900-195, no qual resultou a resolução decisória 588/2020. Importante referir que, com o objetivo de propiciar uma maior padronização entre as multas que serão aplicadas pelas mais diversas prefeituras conveniadas, o Conselho Superior, através da Resolução Decisória 643/2022, determinou que a área técnica da AGERGS desenvolvesse estudos no sentido de criar uma padronização nos moldes do que existe na ANEEL, com definições e tabelas onde fiquem mais claramente definidos os diversos condicionantes que devem ser utilizados para a definição do valor do montante das multas. Por fim, importante relembrar a sugestão da Diretoria de Qualidade para que sejam definidos pela equipe de fiscalização do município, em conjunto com a companhia, critérios e valores de deflexão a serem observados nas repavimentações, a fim de que haja uma efetiva mensuração deste aspecto em futuras vistorias para análise de possíveis descumprimentos contratuais em obras realizadas no município. Diante do exposto, voto por 1. Anular a resolução decisória RED 645/2022. 2. Conhecer o recurso apresentado pela Corsã por ser o mesmo tempestivo e negar provimento, mantendo a penalidade de multa no valor de R$ 561.561,11, aplicado pelo município de Santa Maria mediante o auto de infração número 1 de 2021. 3. Oficiar as partes da presente decisão. É como voto, senhor presidente e senhores conselheiros. Obrigado, conselheiro Mangeon. Passo a palavra para o conselheiro Alexandre Porce, conselheiro revisor. Item 4 da revisão. Em conformidade com o disposto no regimento interno da AGERGS, revisei o relatório e confirmo a sua correção quanto à descrição dos fatos e a fundamentação. Quanto ao mérito, reporto minha fundamentação apresentada pelo conselheiro relator, acompanhando o seu voto. Obrigado, conselheiro Alexandre Porce. Eu abro a palavra para os senhores conselheiros para o período de discussão. Pergunto se os conselheiros têm alguma questão a colocar. Conselheiro Petersen. Não, senhor presidente, uma consideração. Alguma consideração, conselheiro? Não, senhor presidente, uma consideração. Obrigado. Conselheiro Lorenzon. Nenhuma consideração. Estou inteiramente de acordo, senhor presidente. Perfeito. Então, eu devolvo Presidente, a palavra para o conselheiro. Pois não? Só uma observação antes no processo de discussão, com relação à manifestação do representante da Corsã, que a prefeitura estaria utilizando um critério diferenciado com relação à atualização da multa para pagamento. Essa questão, se for o caso, deve ser trazido novamente um outro recurso, caso a companhia entenda que a prefeitura não está fazendo o que está previsto no contrato. É um outro processo, seria como se fosse um processo de execução do Poder Judiciário, onde o órgão que vai pagar a multa entende que está sendo cobrado de forma equivocada. O que nós estamos definindo aqui é o valor do principal, né? Agora, a forma da atualização, se a companhia achar que não está adequado, não está de acordo com o que está previsto no contrato, daí entra com um outro recurso adequado, né? Primeiro na prefeitura e depois aqui. Perfeito. Ok, conselheiro Mangeon. Obrigado. Bom, então, em não havendo novas considerações, eu devolvo a palavra para o conselheiro Luiz Henrique Mangeon, conselheiro relator, para que possa, então, fazer a confirmação do seu voto. Eu mantenho o voto, presidente. Muito obrigado. Conselheiro Alexandre Porce. Acompanho o relator, presidente. Obrigado. Conselheiro Paulo Roberto Petersen. Acompanho o relator.
Obrigado. Conselheiro Algir Lorenzon. Também acompanho o relator, presidente. Muito obrigado. Também acompanho o voto do conselheiro relator, portanto, a matéria está aprovada por unanimidade. Próximo item da nossa pauta, análise do processo de número 0008483900/20-1, que trata de recurso da Corsan ao auto de infração de número 008/2020, aplicado pelo município de Santa Maria. O conselheiro relator é o conselheiro Algir Lorenzon e o conselheiro revisor, o conselheiro Alexandre Alves Porce. Passo a palavra para o conselheiro Algir Lorenzon para que possa, então, apresentar o seu relatório. Obrigado, presidente. Quero saudar Vossa Excelência e, na sua pessoa, saudar a todos os que estão participando desta sessão. Vou, então, dar encaminhamento ao relatório, dizendo que trata o presente expediente de recurso apresentado pela Companhia Rio Grandense de Saneamento, Corsan, ao auto de infração 008/2020, emitido pelo município de Santa Maria, em razão de defeitos na repavimentação da rua Bogotá, constatados em fiscalização realizada pelo município em 23 de julho de 2020, foi aplicada a penalidade de multa no valor de R$ 210.753,57 à companhia. Em 14 de agosto de 2020, o município notificou a Corsan através do termo de notificação 062/2020, acompanhado do relatório de fiscalização 072/2020, com a descrição dos problemas encontrados e solicitando realizar a adequação da repavimentação no prazo de 30 dias. Após concordância de dilação do prazo estabelecido, em 23 de setembro de 2020, mediante o ofício 0362/2020, a Corsan informa que foi executada a repavimentação e solicita o arquivamento do termo de notificação. A Prefeitura de Santa Maria emite, em 2 de 10 de 2020, o auto de infração número 008/2020, aplicando a penalidade de multa à Corsan, com fundamento na cláusula 26ª, inciso 29º do contrato de programa. Eu estou aqui, no rodapé do meu relatório, colocando o inteiro teor desta cláusula 26ª. O auto de infração foi acompanhado do relatório de fiscalização 097/2020, apontando que as intervenções realizadas pela companhia não foram suficientes para solucionar a não conformidade identificada no termo de notificação 062/2020. Considerando ainda o termo de notificação 001/2019, julgado em última instância pela resolução decisória número 588/2020 da AGERGS, por não conformidades na recomposição do pavimento, aponta a caracterização de reincidência. Apresenta documento e tabela com a dosimetria e cálculos efetuados para estabelecer o valor da multa aplicada, tendo por base o valor arrecadado pela Corsan no município nos últimos 3 meses anteriores à notificação. Em 20 de outubro de 2020, a companhia apresentou recurso à Prefeitura Municipal requerendo que seja recebido com efeito suspensivo e que seja anulada a decisão que impôs o pagamento de multa à Corsan. Aponta, em síntese, os seguintes argumentos. E das razões para a desconstituição da penalidade, que são nulidades do auto de infração. Não houve resposta do município ao ofício 0362/2020, aspas, sem receber qualquer advertência. Foi recebido o auto de infração e determinando que, para solucionar os problemas citados neste relatório, deverá ser executado fresagem e substituição da camada asfáltica nivelada ao pavimento original. Fecho aspas. Ainda que a Prefeitura considerasse que a Corsan não corrigiu todos os itens apontados no relatório de fiscalização,
deveriam ter aplicado advertência informando quais itens a Corsan não cumpriu, abrindo prazo para nova correção ou manifestação. É o que determina o artigo 20º do título 1º das cláusulas passíveis de penalidade. Portanto, o auto de infração não respeitou o prazo de recurso previsto no contrato de programa para o recurso, tampouco respeitou o prazo previsto para a regularização das ocorrências e apresentação de defesa, conforme consta no artigo 6º do anexo 3º do contrato de programa, contado do recebimento do termo de notificação para atender o notificado. Que não houve reincidência na mesma prática infrativa que pudesse justificar a aplicação direta de multa. A Prefeitura notificou o trecho supracitado. A Corsan corrigiu. A Prefeitura não ficou satisfeita com a correção e aplicou multa de forma direta. Segue. A aplicação do auto de infração com multa ocorreu por critérios visuais subjetivos, sem qualquer embasamento técnico. Os defeitos citados foram tecnicamente ensaiados pela Corsan e comprovada a não caracterização dos mesmos, ou a caracterização dentro de um limite considerável aceitável para o padrão e tipo de via autuada. Requer a decretação de nulidade do auto e o afastamento da penalidade imposta. No mérito, a atuação resulta de equívocos do responsável pela ação fiscalizadora e autuação, que apresenta a cronologia dos fatos e as atitudes tomadas pela Corsan no intuito de recuperar a pavimentação na via. Argumenta que foi feito apenas um comentário informal, que havia algum recalque, não havendo notificação formal e nem especificação técnica do problema. Que não foram apontados pela fiscalização municipal defeitos que pudessem causar riscos à população ou prejuízos aos munícipes, como citado na dosimetria da aplicação da multa. Os itens apontados foram 2 pontos: desnível da repavimentação em relação ao pavimento original e trafegabilidade. 2 itens que depreendem uma análise subjetiva e pessoal da pessoa que avalia. Os desníveis encontrados e planilhados após ensaios são perfeitamente aceitáveis na boa técnica. E prossegue. Ainda que perfeitamente aceitável, o ramal da Casa 210 foi refeito, dada a solicitação do município neste ponto. Também fora refeita a sinalização horizontal, ainda que a existente hoje seja praticamente nula. Destaca-se ainda a boa-fé e o pronto atendimento que a Corsan vem efetivando em relação ao município de Santa Maria. Já atendemos mais de 900 solicitações formais, através de ofícios, notificações, advertências, aulas de infração. Seria aqui autos de infração. Além dos incontáveis atendimentos que são feitos por solicitações informais dos diversos setores do município. A empresa Concetran, Consultoria e Engenharia Limitada, contratada pela Corsan, tem reconhecimento estadual por sua capacidade técnica em obras de infraestrutura, bem como possui diversos contratos celebrados com a Corsan. E segue. As omissões da notificação preliminar, inclusive, inviabilizam ou, pelo menos, dificultam o exercício do direito de defesa por parte da companhia, porquanto a acusação não é precisa o suficiente, não tem o rigor técnico necessário e não encontra amparo contratual em qualquer cláusula do contrato de programa, restando caracterizada a inconsistência da autuação em comento, maiormente pelo fato de ser extremamente difícil deixar uma via em condições exatamente idênticas às anteriormente encontradas, em face da natureza do tipo de intervenção que é efetivado pela Corsan, com abertura de vala e escavações profundas. E prossegue. Sempre que há uma intervenção em uma rua asfaltada e, posteriormente, uma repavimentação é realizada, esta nunca ficará exatamente igual ao pavimento original, por questões técnicas, de especificação de materiais, de tempo de vida do pavimento anterior, sendo que exigir que o estado seja idêntico ao anteriormente existente
fere frontalmente os princípios da razoabilidade e da proporcionalidade, porquanto a solução requerida pelo município não encontra amparo legal. E prossegue. Quanto à dosimetria da pena aplicada, que seria o percentual aplicado para o cálculo da multa. Relativamente ao percentual fixado a título de multa, não foi observada a dosimetria para aplicação da penalidade administrativa prevista na cláusula 34ª, inciso 2, do contrato de programa. Eis que, em tal dispositivo, há a determinação de que a penalização imposta deverá ser proporcional à gravidade da infração, o que não restou devidamente aquilatado pela autoridade, no caso em tela, porquanto a mesma simplesmente aplicou o percentual máximo sobre o valor arrecadado nos últimos 3 meses anteriores à notificação. E ainda que deve ser revisto o quesito proporcionalidade do valor da multa. Uma multa no valor de R$ 210.753,57 é demasiadamente exagerada. Como forma de comparação, utiliza o valor que custaria para repavimentar toda a extensão da Rua Bogotá, considerando todos os insumos necessários no mercado local, o que resultaria num valor de R$ 110.250. Considerando que a intervenção realizou-se em menos da metade da via, este valor cairia para R$ 50.400. Também considera desproporcional este valor frente à importância da rua no município. O prevalecer tal decisão, também há flagrante violação dos princípios da razoabilidade e da proporcionalidade, o que pode ser revisto em sede de reconsideração. No caso, pelo excelentíssimo senhor prefeito municipal, bem como pela agência de regulação, caso a primeira hipótese não ocorra. Portanto, entende pertinente a redução do percentual aplicado. Agora tratamos dos requerimentos. Verifica-se que o auto de infração em epígrafe está eivado de nulidades insanáveis anteriormente descritas, devendo o mesmo ser desconstituído e extinto o processo fiscal que redundou na aplicação da multa. E caso não acolhida a preliminar suscitada no parágrafo antecedente, no mérito, requer o provimento do presente recurso com a anulação do auto de infração em tela, porquanto inconsistente. E que, na hipótese remota de não ser afastada a penalidade imposta ou de não ser afastada a redução do percentual aplicado, requer que o presente seja remetido à GERGS para julgamento, nos termos da norma constante no parágrafo único do artigo 19 do anexo 3 do contrato de programa, sendo que, neste caso, requer à GERGS que o presente seja provido e que seja reformada a decisão no sentido do afastamento ou redução da penalidade retro, nos moldes do recurso de Santa Rosa, referido a Lures. Em 6 de novembro de 2020, a Prefeitura encaminha o recurso da Corsan e cópia do processo à GERGS, concluindo que não há qualquer irregularidade ou nulidade no auto de infração em questão, e que as razões apresentadas não justificam reconsideração. Requer que, caso algum argumento da Corsan sobre a dosimetria da penalidade seja considerado procedente, que seja adotado o modelo de dosimetria proposto pela GERGS e o dobro da multa, conforme subcláusula 1ª da cláusula 34ª. O ofício de encaminhamento do processo foi firmado pelo senhor Procurador-Geral do município e pela Superintendência de Monitoramento e Fiscalização do Serviço de Água e Esgoto. Em 16 de dezembro de 2020, a Diretoria de Assuntos Jurídicos da GERGS emitiu a informação número 175/2020, com as seguintes considerações a seguir sintetizadas. Destaca que algumas das nulidades apresentadas constituem, na verdade, questões de mérito, como é o caso da inexistência de reincidência. Além disso, consta no recurso, como questão de mérito, a existência de omissões no termo de notificação que teriam obstado a ampla defesa da companhia. As alegadas nulidades não estão presentes. A Corsan teve a oportunidade de ampla defesa
inexistindo qualquer prejuízo para a companhia. Assim, em que pese a importância da resposta tempestiva do município às comunicações da companhia, como é o caso do ofício 362/2020, sua ausência não impediu ou dificultou a defesa na autuação. Quanto à alegada inexistência de advertência prévia, cabe lembrar a incidência do artigo 2º, parágrafo 1º, do Regulamento de Sanções do Contrato de Programa, de modo que, neste caso, a aplicação prévia de advertência não é necessária. Contudo, identificou-se a ausência de decisão do prefeito municipal acerca do recurso pela Corsan, seja para manter a autuação, seja para alterá-la, como prevê o artigo 19, parágrafo único, do Regulamento de Sanções, que diz: o artigo 19, o prazo para interposição de recurso será de 15 dias, contados do recebimento do auto de infração que aplicou penalidade, ou da intimação da decisão que julgou procedente a inadimplência contratual da Corsan. E o parágrafo único deste artigo 19 diz que o recurso será dirigido ao prefeito municipal, que o receberá com efeito suspensivo, podendo reconsiderar a decisão recorrida ou remeter ao ente regulador delegado para julgamento, tudo no prazo de 5 dias. Portanto, conforme ajustado pelas partes, é indispensável a decisão do prefeito municipal acerca do recurso da Corsan, que poderá manter a autuação, ratificando o parecer assinado pelo Procurador-Geral do Município e pelo Superintendente de Monitoramento e Fiscalização do Serviço de Água e Esgoto, ou alterar a autuação, integral ou parcialmente. Questionada acerca da ausência de decisão do prefeito e da existência de eventual delegação prévia dessa decisão para o Procurador-Geral do Município, a Superintendência remeteu a portaria número 102, de 15 de dezembro de 2020, com a delegação do prefeito para assinatura dos autos de infração a serem emitidos contra a Corsan. Assim, aponta que tal portaria não se aplica a este processo, pois não apresenta delegação para decisão do recurso da companhia. E prossigo. A diretoria opina pela devolução do expediente ao município para que o prefeito emita a decisão de que trata o artigo 19, parágrafo único, do Regulamento de Sanções do Contrato de Programa, notifique a Corsan dessa decisão para conhecimento e encaminhe o processo à agência para prosseguimento da análise em caso de manutenção da autuação ou sua alteração parcial. A diretoria-geral emite, então, ofício ao município, dando conhecimento da orientação da Diretoria de Assuntos Jurídicos para que o prefeito emita a decisão referida e retorne o processo à agência para prosseguimento da análise em caso de manutenção da autuação. Em 13 de janeiro de 2021, o prefeito municipal envia à AGERGS o ofício número 015/2021, ratificando os apontamentos feitos pelo Procurador-Geral do Município e mantendo na íntegra o auto de infração número 008/2020. Conforme previsto pelo contrato de programa, remete o recurso interposto pela concessionária, bem como as razões que justificam a não reconsideração à análise do agente regulador. A Diretoria de Qualidade dos Serviços da AGERGS, mediante a informação número 8/2021, analisa o recurso interposto e manifesta-se quanto aos aspectos técnicos apresentados, em especial sobre a adequação das deflexões do pavimento. Informa que o relatório de fiscalização 072/2021, que acompanhou o auto de infração, apresenta os elementos mínimos para demonstrar o descumprimento contratual, apresentando de forma descritiva e fotográfica as irregularidades apontadas nas vistorias. Além disso, com exceção dos itens que serão citados a seguir, os argumentos utilizados pela companhia para o recurso no mérito não afastam a infração,
que seriam irregularidades na altura da repavimentação com o pavimento original, visto que remetem a aspectos diversos daqueles técnicos e possivelmente relevantes para a análise da dosimetria com possível atenuação da infração. Com relação ao item que trata da ausência de descumprimento contratual, uma vez que os problemas existentes foram sanados, incluindo a sinalização horizontal, e a afirmação de que, segundo a literatura técnica, toda repavimentação em asfalto é considerada um defeito e aceito tecnicamente desta forma, cabe analisar, com base na justificativa da empreiteira Concentran. A empresa Concentran apresentou tabela com deflexões em escala milimétrica das deformações da Rua Bogotá, apresentando fotografias para demonstrar que, após a correção realizada, foram consideradas no levantamento como mínimas as diferenças de altura entre o pavimento anterior e o pavimento decorrente das obras de expansão. Nesse aspecto, resta evidente que há uma diferença na altura da repavimentação com o pavimento original, conforme indicado nos relatórios de fiscalização emitidos e que sustentam o auto de infração, corroborando assim a existência de possíveis problemas na execução da repavimentação nos locais analisados. Os valores de deflexão foram considerados mínimos e plenamente aceitáveis pela empresa que elaborou o levantamento. Apesar disso, tal argumento não é sustentado com a indicação de normativa, diretriz ou documentação que considerem tais valores como aceitáveis para execução de repavimentação em asfalto. Além disso, diversos valores destoam consideravelmente da média, chegando a 21 milímetros para trechos de rede e 30 milímetros para ramais, por exemplo. Por fim, a diretoria destaca que na aplicação do auto de infração foram utilizados critérios de dosimetria que reduziu em 75% o valor da multa em relação ao máximo previsto no contrato. Apesar disso, sugere que sejam definidos pela equipe de fiscalização do município, em conjunto com a companhia, critérios e valores de deformação a serem observados nas repavimentações, a fim de que haja uma efetiva mensuração desse aspecto em futuras vistorias, para análise de possíveis descumprimentos contratuais em obras realizadas no município. Diante da informação 8/2021, o expediente retorna à Diretoria de Assuntos Jurídicos. Conforme a informação 181/2021 da Diretoria de Assuntos Jurídicos, a análise conclui que não há nulidades preliminares a serem declaradas. Quanto às questões de mérito, apresenta as seguintes conclusões. Desculpa. O auto de infração 008/2020 se deu com fundamento em descumprimento contratual, com base nas não conformidades dos serviços prestados apontados no relatório de fiscalização número 097/2020 e no termo de notificação número 062/2020, não sendo objeto da autuação inexistência de riscos à população ou prejuízos ao município. Quanto ao argumento de ausência de descumprimento contratual, não é cabível, visto que os relatórios de fiscalização comprovaram as não conformidades nos serviços prestados pela companhia. Correto o auto de infração com base no inciso 29º da cláusula 26ª do contrato de programa e no parágrafo 1º do artigo 2º do anexo 3 do contrato de programa, visto que é comprovado nos autos o descumprimento contratual e a reincidência. Quanto à dosimetria da penalidade, importante ressaltar que é feita com base nos critérios previstos no contrato e não no valor que custaria para repavimentar toda a extensão da rua. As alegações questionando o alto valor da multa referidas foram feitas de forma abstrata e teórica. A companhia não apresenta o cálculo que entende por correto, nem apontou erros nas bases de cálculos que resultaram na multa referida, nem demonstrando desproporcionalidade ou desrazoabilidade na multa aplicada,
sem demonstração de equívoco real da multa em relação às bases estipuladas em contrato. De acordo com o relatório de fiscalização 097/2020, as intervenções realizadas pela companhia não foram suficientes para solucionar a não conformidade indicada e notificada pelo termo de notificação 062/2020. As obrigações da companhia em relação à reconstituição do pavimento após as obras nas redes de abastecimento de água e de esgotamento sanitário estão expressamente previstas na cláusula 12ª, inciso 9º, e cláusula 26ª, inciso 29º, do contrato de programa, ambos expressos e transcritos no auto de infração em análise. Destaca ainda que, pelos processos que chegam à AGERGS, há um problema sério a ser enfrentado pela Corsã no que diz respeito à qualidade da repavimentação realizada após as obras nas redes de abastecimento de água e esgotamento sanitário. Problemas esses que ocorrem em diversos municípios, embora a fiscalização do município de Santa Maria se apresente como uma das mais atuantes do Estado em relação aos serviços prestados pela companhia. Por fim, opina pelo conhecimento e improvimento do recurso da Corsã, uma vez que esta não demonstrou em seu recurso qualquer fato que justifique a necessidade de anulação, modificação ou extinção do auto de infração referido, nos termos em que foram feitos. Mediante o encaminhamento número 574/2022, a Diretoria-Geral apresenta uma síntese dos estudos técnicos apresentados pelas diretorias e remete o presente expediente para deliberação final pelo Conselho Superior. Este é, eminentes conselheiros, o relatório. Muito obrigado, conselheiro Aldir Lorenzon. Eu fiquei em dúvida se a manifestação por parte da Corsã, do doutor Felipe, já foi suficiente no seu entender, ou se ele tem a intenção de se manifestar novamente? Presidente Sena, na minha exposição inicial, eu procurei tratar dos dois autos exatamente para agilizar o andamento da sessão. Eu só quero novamente, em que pese a manifestação do relator, reforçar o entendimento da companhia do excesso da cobrança da multa, em que pese, de fato, não estar estabelecido, né, o custo da obra, mas até pela questão da razoabilidade, proporcionalidade da multa combinada ser bem superior ao valor da própria obrigação. Não pode esse critério e esse custo ser colocado de uma maneira tão superior ao custo da própria obra. A Corsã, então, reforça o entendimento que esse critério não é proporcional, não é adequado. Então, eu trago apenas um pequeno exemplo ali. Imaginemos que um carro, por exemplo, está com uma lanterna quebrada para a autoridade e aplica uma multa, né, em razão da peça quebrada, sendo que a multa essa supera em 10 vezes o valor do veículo. Será que é razoável essa sanção? Esse questionamento eu deixo aos eminentes conselheiros, meu entendimento não. Então, são essas minhas considerações, agradecendo também o espaço concedido pelos senhores. Obrigado. Muito obrigado. Devolvo a palavra para o conselheiro Aldir Lorenzon para que ele possa, então, apresentar a justificativa de seu voto. Eu fiquei atento anteriormente quando o eminente conselheiro Manjon estava relatando outro processo que envolvia a Corsã e o município de Santa Maria. Eu estive muito atento à manifestação feita pelo representante da Corsã, como agora também em relação à sua recente manifestação. E quero, senhor presidente, prosseguir no item 2 da fundamentação, dizendo que a Lei Federal 11.445, de 2007, estabelece as diretrizes nacionais para o saneamento básico e exige a atuação de órgão regulador para a validade dos contratos de prestação de serviço de saneamento. A Lei Estadual 10.931, de 97, criou
a Agência Estadual de Regulação dos Serviços Públicos Delegados do Rio Grande do Sul, a AGERGS, prevendo que a agência exercerá a atividade reguladora na área de saneamento, dentre outras. O município de Santa Maria firmou convênio delegando à AGERGS a regulação do serviço de abastecimento de água e esgotamento sanitário prestados pela Corsan ao município mediante contrato de programa firmado entre as partes. Dentre as atribuições da agência estabelecidas no convênio firmado, a cláusula 3ª das atividades regulatórias, inciso 4º, dispõe sobre a atuação como instância recursal em relação à aplicação de penalidades regulamentares e contratuais por parte do município. Conforme relatado e diante do recurso apresentado, evidenciaram-se no relatório de fiscalização que sustenta o auto de infração 008/2020 defeitos na repavimentação da Rua Bogotá. A informação 08/2021 da Diretoria de Qualidade dos Serviços registrou que os elementos apresentados demonstram as irregularidades na repavimentação apontados na vistoria realizada pela Prefeitura. As obrigações da companhia em relação à reconstituição do pavimento estão previstas na cláusula 12ª e 26ª do contrato de programa firmado entre as partes e que dispõe: a cláusula 12ª, na prestação do serviço, a Corsan deverá, inciso 9, repito, inciso 9, adotar tecnologia adequada e empregar materiais, equipamentos, instalações e métodos operativos que, atendidas as normas técnicas pertinentes, garantam a prestação do serviço adequado ao pleno atendimento aos usuários. E a cláusula 26ª diz que a Corsan se obriga a, inciso 29º, atender às exigências da fiscalização do município no que refere à reparação de vias e passeios públicos, poços de visita, vazamentos e outros similares, quando de competência da Corsan, sob pena de ter de refazê-los sem qualquer ônus para o município, até que sejam liberados pela respectiva fiscalização. Na informação 181/2021, a nossa Diretoria de Assuntos Jurídicos afasta as hipóteses de nulidades alegadas pela companhia, registrando a oportunidade de ampla defesa da recorrente. Conclui por correto o auto de infração com base no inciso 29º da cláusula 26ª do contrato de programa, e no parágrafo 1º do artigo 2º do anexo 3 do contrato de programa, visto que comprovado nos autos o descumprimento contratual e a reincidência. Ainda destaca a existência de diversos processos nesta agência quanto à qualidade da repavimentação realizada após a execução de obras nas redes de abastecimento de água e esgotamento sanitário, problema a ser enfrentado pela Corsan em diversos municípios. Quanto à proporcionalidade da multa aplicada, registra-se que, embora tenha valor importante, foram considerados na dosimetria as situações agravantes e atenuantes, sendo que o montante final resultou em 25,63% do percentual máximo previsto no contrato de programa, que estabelece, cláusula 34ª, pelo descumprimento das disposições contratuais especificadas em regulamento próprio, a Corsan estará sujeita às seguintes penalidades. Inciso 2. Em caso de inobservância da advertência, multa de até 2%, proporcional à gravidade da infração, sobre o valor arrecadado pela Corsan no município nos 3 meses imediatamente anteriores à notificação. Por fim, cumpre-nos destacar a sugestão da Diretoria de Qualidade para que a equipe de fiscalização do município trabalhe em conjunto com a companhia, visando a definição de critérios e valores de deformação a serem observados nas repavimentações, de maneira a haver uma efetiva mensuração deste aspecto. Cabe ainda referir que o Conselho Superior da AGERGS, através da resolução decisória número 643/2022,
determinou que a área técnica desenvolva estudos no sentido de criar definições de tabelas, onde fiquem mais claramente definidas as diversas condicionantes que devem ser utilizadas para a definição do montante final das penalidades, com o objetivo de propiciar uma maior padronização entre as multas que podem ser aplicadas pelas mais diversas prefeituras conveniadas. E assim, presidente, eu estou agora, diante do exposto, em condições de emitir o meu voto. Posso fazê-lo, presidente? Estou tendo uma dificuldade de ouvir. Eu pergunto aos eminentes colegas não, ok. se... Não, por favor, pode seguir à frente, conselheiro. Posso? Seu voto. Sim. Por Então, favor. prossigo, senhor presidente. Eu vou agora, então, 3. Estou votando por, primeiro, conhecer e negar provimento ao recurso apresentado pela Companhia Rio Grandense de Saneamento, Corsan, mantendo a penalidade de multa aplicada pelo município de Santa Maria, mediante o auto de infração número 008/2020, no valor de R$ 210.753,57. 2. Oficiar as partes da presente decisão. É como estou votando. Senhor presidente e senhores conselheiros. Muito obrigado, conselheiro Algir Lorenzon. Eu passo a palavra para o conselheiro revisor, conselheiro Alexandre Alves Poste. Item 4, revisão. Em conformidade com o disposto no regimento interno da AGERGS, revisei o relatório e confirmo sua correção quanto à descrição dos fatos e a fundamentação das partes. Quanto ao mérito, reporto minha fundamentação apresentada pelo conselheiro relator, acompanhando o seu voto. Obrigado, conselheiro Alexandre. Passamos para a parte da discussão. Eu pergunto para os conselheiros Petersen e Mangion, se tem alguma observação a fazer. Nenhuma observação, senhor presidente. Nenhuma, presidente. Obrigado. Eu queria só fazer rapidamente uma observação em relação, inclusive, à colocação que o doutor Felipe fez, comparando com a multa, com a dosimetria com um automóvel. E só lembrar que, na realidade, nós estamos falando de questões que dizem respeito a serviços e utilidade pública, né? O exemplo talvez não tenha sido muito feliz, e fundamentalmente, nós estamos falando do impacto, menos da questão do valor da obra em si, senão que o impacto de uma obra que não tenha sido realizada conforme as melhores especificações técnicas pode causar, por exemplo, para a circulação de veículos, né? Então, na realidade, nós temos que trabalhar com outros conceitos, que é o conceito de externalidades e conceitos um pouquinho mais amplos da teoria econômica, para entendermos que estas questões de multa, elas estão associadas com o impacto causado a outrem, mais do que aos valores intrínsecos dos mecanismos, no caso das obras consideradas. Mas feita essa breve consideração, eu devolvo a palavra para o conselheiro Algir Lorenzon, para que ele possa, então, fazer a confirmação do seu voto. E, nesse sentido, estou confirmando o voto, senhor presidente. Obrigado, conselheiro Lorenzon. Passo a palavra para o conselheiro Alexandre Porsche para fazer a confirmação. Acompanho o relator, presidente. Obrigado. Como vota o conselheiro Mangion? Acompanho o relator. Obrigado. Conselheiro Petersen? Acompanho o relatório. Obrigado. Meu voto também acompanha o voto do conselheiro relator, portanto, está aprovado por unanimidade o relatório do conselheiro Algir Lorenzon. Próximo item da nossa pauta, precisamos deliberar a respeito da realização de consulta pública e audiência pública referente ao processo de número 0000443900/19-1, que trata de alteração nas tabelas de serviços complementares da concessionária BRK Ambiental Uruguaiana S.A.
A proposta é do conselheiro relator Luiz Henrique Mangeon. Eu passo a palavra aí para o conselheiro Mangeon, para que ele possa tecer alguns comentários a respeito da deliberação que precisamos proferir. Esse é um processo que vai à consulta e audiência pública, que trata sobre novos serviços que a concessionária BRK Ambiental Uruguaiana está propondo para serem inseridos no contrato. Então, como tem que haver consulta e audiência pública, eu estou propondo que a consulta pública seja do dia 20 de junho ao dia 13 de julho deste ano, né? E a audiência pública realizada no último dia 13 de julho, na quarta-feira, às 14 horas, pela modalidade online. Perfeito. Todos os conselheiros estão de acordo? De acordo, senhor presidente. Eu estou De acordo. Conselheiro Lorenzon? Também. de acordo também, presidente. Muito obrigado. Então, também estou. Então, está aprovado. Próximo item, comunicações. A diretoria-geral informa a finalização de alguns processos de fiscalização dos serviços da Corsan, tendo em vista que nos convênios firmados com as respectivas prefeituras não consta a delegação do poder de sanção à AGERGS. Eu pediria para o nosso diretor-geral substituto, né, o nosso diretor Carlos Alvim, se puder fazer alguns esclarecimentos, por favor. Boa tarde, conselheiro presidente, demais conselheiros, colegas. Então, foram abertos processos de fiscalização e nesses processos não consta nos convênios firmados o poder de sanção, né? Não foi delegado à AGERGS o poder de sanção. Então, em cima disso, esses relatórios foram enviados aos municípios e estamos finalizando esses processos, indicando os processos, as prefeituras correspondentes. Então, o processo 00-580-3900-199 da Prefeitura de Bom Jesus, o processo número 000-610-3900-194, Prefeitura de Piratini, o processo número 00-1107-3900-198 da Prefeitura de Flores da Cunha, e, por fim, o processo número 00-1110-3900-19, acho que acredito aqui que seja 0, Prefeitura de Santo Antônio da Patrulha. É isso, senhor presidente. Ok. Muito obrigado, diretor Carlos. Próximo comunicação, informar que está pautada para o dia 21/6/2022, na sessão de número 25/2022, a análise do processo de número 00-1110-3900/21-2, que trata de recurso da Corsan ao auto de infração de número 005/2021, aplicado pelo município de Santa Maria. O conselheiro relator é o conselheiro Aldir Lorenzon e o conselheiro revisor é o conselheiro Alexandre Alves Porce. Informar, por fim, que foi distribuído ao Conselho Superior, através do sistema eletrônico DPA, para análise e deliberação, o processo de número 00552-3900/22-9, que trata de reajuste tarifário da concessionária BRK Ambiental Uruguaiana. O conselheiro relator é o conselheiro Alexandre Alves Porce e o conselheiro revisor é o conselheiro Paulo Roberto Petersen. Por fim, último item da nossa pauta, assuntos gerais. A palavra está aberta para os senhores conselheiros que queiram trazer algum assunto que julguem pertinente. Em não havendo, vamos então encaminhar o encerramento da nossa reunião, da nossa sessão ordinária de número 24/2022, realizada hoje, 14 de junho de 2022. Agradeço aí a presença
de todos os senhores e desejando uma boa semana para todos nós. Um abraço